Fala galera, começando mais um programa Megafone. O programa Megafone hoje vai falar um pouquinho sobre uma das paixões nacional, depois da futebol, mulher bonita, o que vem? Aquele cafezinho. A gente está fazendo uma série de programas sobre café aí e eu vou trazer aqui um amigo de longa data, foi meu contemporâneo na faculdade, que hoje é um agrônomo, trabalha no estado do Espírito Santo e escreveu um livro sobre a cultura do café. Com vocês, Jesus Barbosa, você está no ar. Pode dar um oi para a galera aí, E aí, Jesus. galera? Prazerão estar aqui, cara. Prazerão estar Só, aí com vocês. só assim para a gente encontrar, hein? Fazendo entrevista, hein, Jesus? Pô, mas faz parte. Só assim, cara. O Foi o único corre-corre jeito, né? nosso, ambos É. trabalhando no meio ambiente, eu em Minas Gerais, você no Espírito Santo, mas ainda conseguiu tempo para escrever um livro. Isso aí é para poucos, porque a leitura Ah, hoje está meio abandonada, mas nós vamos reativar a leitura nesse país. vamos sim. Cara, um prazerão enorme estar aqui com você, Fábio, com a galera aí também. Quero agradecer o convite, tá? Agradecer essa força aí e o espaço para poder mostrar um pouquinho desse trabalho, cara. Valeu mesmo. Não, bacana. Jazz, vamos começar. Já que a gente vai falar de café, a primeira coisa. De onde veio o teu interesse pelo café? Por que o café? Já que você é um agrônomo, podia ter escolhido várias culturas, escolheu o café. Meu amigo, desde que eu nasci, né? Eu nasci praticamente numa fazenda, lá no interior de Minas Gerais. Eu sou um cidadão rural, né? Mas eu fui criado entre as zonas urbanas e a zona rural, né, onde eu nasci. O meu interesse vem daí. A minha família é uma família produtora de café já há muitas gerações. E, né, eu tive esse contato desde novinho, como eu já falei. Então, quando eu atingi meus 17, 18 anos, eu decidi que eu queria sair um pouco da fazenda, queria, né, procurar melhores oportunidades de estudo, de trabalho. E aí, então, fui fazer agronomia, mas a minha raiz, né, a minha raiz rural agrícola, continuou firme e forte aqui no meu coração. Então, quando eu me formei, eu voltei, né, de certa forma também a trabalhar com essas questões agrícolas, apesar de hoje eu ser servidor público, né, já sou servidor público há 15 anos aqui no Espírito Santo. Fábio sabe aí, a gente já teve uma jornada juntos também de concurso, né, Fábio? Verdade. A gente fez aí algumas aventuras aí, a gente foi concurseiro durante algum tempo. Fomos concurseiros Né? juntos. Isso, cara, boas lembranças aí, bons momentos, girando aí algumas cidades aí, na busca de oportunidades, né, para trabalhar. Aí, depois que eu me formei já aqui, trabalhando em Vitória, hoje eu moro em Vitória, eu precisei voltar, né, ao interior. Meu pai ficou muito doente, ele já não conseguia mais trabalhar, né, não conseguia mais tomar conta dos negócios, então eu decidi assumir a propriedade, né, isso em 2016. E aí eu comecei a exercer um pouco da minha profissão, né, de agrônomo, né, já ali mesmo na agricultura com café, é uma coisa que é paixão para mim também, sempre gostei, como eu disse no início, né, fui criado, né, numa fazenda, mas assim, a paixão pelo café também é uma coisa muito forte para mim, né, eu sou quase um viciado, né, meu cafezinho é sagrado todo dia, e só que eu sou um cidadão assim, que conheço ali as origens do café, como é que faz, de onde vem, né? Como é que faz para produzir, de onde vem o café, como cuidar das árvores, como cuidar da terra, do solo, como fazer a produção. Então, como eu estava dizendo, meu pai ficou doente e eu resolvi assumir, né? E eu assumi junto com meu irmão, a gente começou a tocar. E eu me considero uma pessoa organizada, então eu comecei a organizada, e por ser um profissional da área, apesar de já estar há muitos anos, né, no serviço público, na área ambiental, que é um pouco fora, assim, né, da formação, mas, assim, a gente tem um conhecimento técnico, né, e a vivência desde criança, adolescente na cultura. Então, apesar disso, apesar desse distanciamento temporário, eu voltei já com algumas coisas da faculdade em mente, né, como se organizar para poder produzir melhor. E eu sou uma pessoa que eu me considero, de certa forma, organizada. Então, eu adquiri alguns softwares, inclusive um software de Viçosa, para poder me ajudar a organizar o planejamento e a execução das atividades lá na fazenda. Então, eu comecei a anotar. Eu gosto muito de registrar as coisas, né? Legal. Registrar o que está sendo feito, quais são
as coisas que eu estou comprando. Eu gosto muito de finanças também, né? Então, o que eu estou gastando, qual é o valor das coisas que eu estou comprando, o investimento que eu estou fazendo. Eu entrei, como eu falei, acredito que eu já falei, né? Eu entrei na atividade para fazer um investimento, né? Para poder gerar renda ali, né? Tirar renda do sustento da propriedade, né? Então, eu comecei a fazer as anotações desde o primeiro dia, cara. Eu comecei ali, hoje, vamos começar essa semana. Vamos fazer, vamos arrumar gente para trabalhar, vamos fazer, vamos colocar a coisa para funcionar. E aí eu comecei a anotar mão de obra, adubo, insumos, defensivos agrícolas, todo tipo de coisa, cara. Máquinas que a gente comprou, tudo que eu fui adquirindo, que a gente foi comprando e trabalhando, eu fui anotando, comprei esse software lá de Viçosa e a gente foi fazendo as anotações. Então, o tempo foi passando e eu, assim, fui vendo que eu estava tendo um material muito interessante em mãos, né? E antes de começar, inclusive, a trabalhar lá, eu estava perguntando para algumas pessoas, né? Gente, eu devo trabalhar com café? Como é que tá trabalhar com café? Dá dinheiro, não dá? É uma coisa muito difícil. Aí todo mundo E dá ficava assim, dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro? Conta pra gente. isso aí eu vou deixar para o final. Ah, então tá. Aí, rapaz, ninguém me falava, né? O pessoal ficava fazendo assim, meio que tirando o corpo fora, porque é uma atividade de risco, né? É uma coisa, é uma commodity, está sujeita à especulação de mercado, bolsa internacional de valores e tudo. Então, é uma coisa difícil de você prever. Então, ninguém me dava muita certeza, mas o pessoal não me animava e nem desanimava, né? Enfim, eu então decidi entrar na atividade e comecei a trabalhar. Então, quando foi passando o tempo, depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu fui percebendo que eu já tinha ali, eu já sabia onde eu podia cortar um custo, cortar um gasto, onde eu deveria investir mais. Eu estava começando a ter números que me ajudavam na administração da atividade. Com 2 anos, eu falei, caramba, legal, já tenho aqui uma ideia de onde eu estou pisando, do que fazer melhor e tal. Com 3 anos, cara, eu falei, olha, já tenho aqui um material que é difícil até de encontrar no mercado, né? E aí, lá pro 4 ano, são esse livro que eu escrevi com parceria com a Tatiane, doutora Tatiane Cruz, que é uma engenheira agrônoma também da região. A gente eu percebi que estava bom para poder escrever um trabalho e chamei ela, convidei ela para escrever esse livro. Então, quando foi lá pelo 4 ano, eu pensei assim, poxa, se eu tivesse alguém para me falar essas coisas aqui, porra, eu tinha tido Você menos. compraria aqui esse livro facilmente, né? Compraria. Teria tido mais facilidade, né, na atividade, teria tido mais visão do que fazer com os recursos financeiros, né, e com a venda praticamente do café, né. Eu acho que um dos segredos do café, para quem é produtor, né, para quem produz, é saber vender o café e onde você deve investir e onde você não deve deixar de investir para produzir. Tá? É um dos segredos. Então, com 4 anos, eu falei, não, acho que já tem um material aqui, eu vou escrever. Aí eu comecei a escrever no 5º ano de trabalho. Então, esse livro ele tem um resumo da atividade aí, da minha experiência lá na fazenda, Legal. de 5 safras, né? 5 anos. Então, basicamente, é isso aí. Então, o livro fala de café, mas também é um livro de administração rural, né? Ele traz a parte técnica. Então, tipo assim, virou uma bibliografia, vamos dizer assim, para quem está interessado em começar no ramo do café. Então, além de. Ele traz essa questão técnica também, né? Ele traz a questão técnica. O livro é um case, né? Ele serve também para outras culturas, né? Ele é basicamente uma forma de se organizar financeiramente, administrativamente, né? Contabilmente, vamos dizer assim. Né? Ele serve para outras culturas, assim. Eu acredito que é importante para a pessoa saber tudo que ela está gastando, ter tudo na ponta do lápis, o que ela está gastando, para ela poder saber se direcionar melhor no negócio, né? Senão você não sabe onde está saindo o dinheiro, para onde está indo, para onde você deveria concentrar seus esforços, né? Então é basicamente isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora aí da importância econômica do café,
né, para o Brasil, né? Como você já bem disse, aí é uma commodity, exportação para tudo quanto que é lugar. Hoje o café brasileiro é um dos mais exportados aí, né? É. No mundo. Isso eu sinceramente não conheço a cultura do café assim, né? do jeito que você conhece, de botar a mão na massa e de números também atuais, mas eu acho interessante você falar aí da importância da cultura do café para o Brasil como um todo e principalmente para a questão rural, né? Que é uma das culturas mais fortes do país. Sem dúvida nenhuma. O café ele perde em consumo somente para água. Tá? Esses são dados da. Se eu não me engano aqui, deixa eu consultar meu livro. Né? Não, primeira coisa mostra a capa do livro aí, gente. Não, calma, deixa eu mudar a câmera aqui agora. O que ninguém te contou sobre o café. Então, esse livro vai contar aquilo que ninguém contou. Gente, enquanto o Jesus está fazendo a consulta dele ali no seu próprio trabalho, eu vou aproveitar para falar que a gente vai deixar aí onde ele vai falar, mas a gente vai deixar aqui também na descrição onde encontrar o livro, como comprar, preços. Não sei se ele faz autografado também, aí cobra um dinheiro a mais, porque ele está precisando plantar café. No final da entrevista, ele vai dizer se ele está ganhando dinheiro ou não. Isso que importa para a gente. Não, com certeza. Isso aí eu autografo com o maior prazer, tá? Ah, legal. Não, depois você vai deixar todo. Você vai passar para a gente aqui, a gente vai botar na descrição aí onde encontrar o livro, como comprar, como conversar com Jesus para palestras, cafés, cafezinho com o Jesus. Com certeza. Top. Bom, então, fiz a consulta aqui no livro e são dados da Organização Mundial da Saúde, né? O café ele só perde em consumo para água. Então, você tem aí uma ideia da quantidade, né? De consumo que é mundial, é uma coisa assim, estratosférica mesmo, realmente muito grande. E ele tem uma importância histórica no Brasil, foi uma das primeiras culturas a ser instaladas aqui no nosso solo, né? Teve o ciclo da cana, né, que a gente já conhece bem lá da história, depois teve o ciclo do café, do leite, né? Teve aquela questão política ali do Rio, de São Paulo com Minas, né? Da República Café com Leite e tal. Então vem desde de Brasil Império, Brasil Colônia, né? A cultura do café. Os primeiros pés de café, eles vieram para cá no século XVIII, se eu não me engano, em 1786. Parece que foram os primeiros plantios, né, na região do norte, foi no Pará, se eu não me engano. E depois eles começaram a trazer o café para outras regiões, e aí ele se adaptou muito bem aqui na região sudeste, sul-sudeste, principalmente na região sudeste, né, São Paulo, Minas Gerais, tem também ali no Rio de Janeiro, Espírito Santo, né. O café ele é basicamente composto por duas espécies, né, o café da comercial, vamos dizer assim, são os plantios comerciais, que é o café conilon e o café arábica, né, eles são as duas principais espécies produzidas aqui no Brasil. No Espírito Santo a gente tem o café conilon, que é um café mais adstringente, ele é mais usado para fazer café solúvel, e o café arábica, que é o café mais gourmet, o café mais saboroso, mais aromático, né? Então ele foi se diferenciando nessas duas culturas, e hoje você encontra muito café arábica, Rio, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro, Minas Gerais, desculpa, São Paulo, Paraná, e você encontra o café conilon no Espírito Santo e em Rondônia, são as duas maiores áreas de produção, né, do café conilon. E o café tem uma coisa interessante também, né? O café é uma espécie que se adaptou, uma espécie de origem africana, ele se adaptou muito bem às condições aqui brasileiras, e ele tem uma curiosidade, né? Por exemplo, esse livro que eu escrevi junto com a Tatiane, ele é sobre o café arábica produzido nas regiões das matas de Minas, né? Então, o café ele é produzido tanto em montanhas quanto em planaltos, planícies. Ele pode ser produzido em áreas mais quentes, mais áridas, áreas mais frias e mais úmidas. Então, ele é complexo. Então, por exemplo, o meu livro ele é indicado para pessoas que querem começar a trabalhar com a cultura em regiões montanhosas, porque isso aí faz toda a diferença, né? Se você está na montanha, você tem menos capacidade de mecanização da sua produção e você é mais dependente de mão de obra. Então, automaticamente muda todo o ciclo produtivo, toda a questão produtiva, né?
Regiões como ali, como o Triângulo Mineiro, região central, oeste ali de Minas, leste de Minas, não, leste não, desculpa, oeste de Minas, você tem mais uma condição de mecanização, né, uma região mais apropriada, porque você tem ali grandes planícies, né, são planaltos e planícies ali, onde o café ele é muito mais mecanizado, então você tem um custo de mão de obra muito menor do que quem produz café nas regiões de montanha, por exemplo. Então isso é uma coisa, um fato curioso, né, e que a gente tem que ficar atento, principalmente quem quer trabalhar com café. A primeira coisa que tem que saber é onde vai produzir, né, e como vai ser produzido, né? É importantíssimo isso aí. E o café ele já foi mais significativo, mas hoje ele ainda é uma porcentagem muito grande da economia nacional, né? Juntamente aí com outras commodities, né? Como a soja, milho, trigo, também é muito ainda tem ainda muita importância econômica para o Brasil. Eu acho que além da importância econômica, assim, a gente, claro, a gente trata o café como uma commodity que ele é, né? E assim, mexe com a economia do país. Mas se você pensar na economia rural, Uhum. a questão de trabalho que gera, sabe, que ainda mantém o homem no campo, o café é muito importante Muito assim, na importante. região sudeste, então, você vê de Sim, gente que trabalha com café, muita com gente. certeza. E eu vou dar um spoiler do livro, né? Porque faz Não é parte, muito não para a galera comprar. faz parte aqui também da confecção do título do livro, né? Uma das coisas que ninguém conta sobre o café, a gente conhece muita história do café na escola, nos é ensinado sobre a escravidão, né? Aquele período da escravidão, né? Que moveu a cafeicultura no Brasil. Isso é um fato. Mas uma coisa que ninguém conta, né? Que está no livro é o seguinte: a qualidade de vida hoje em dia é proporcionada pela cafeicultura, tá? No Brasil, especialmente na região que eu trabalho, né? Que eu trabalhei para escrever esse livro. É impressionante, Fábio. Você está falando aí da importância para o agricultor, né? Se você der uma volta na região, você vai ver que as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa, sabe? Tem uma boa moradia, tem uma qualidade de água, de esgoto, de tecnologia, tem acesso, sabe, a coisas, a confortos e comodidades que qualquer pessoa tem na zona urbana, até melhor do que muita gente, né? Pode crer. Então, assim, isso é uma coisa que não é divulgada, né? Às vezes é negligenciada. Então, é uma coisa muito legal de você ver, sabe? As pessoas têm qualidade. Ninguém é rico, rico, ficou milionário. Mas, assim, as pessoas têm como criar suas famílias, têm como fazer, sabe? Dar o melhor ali para os filhos e ter mesmo um ambiente saudável, salubre, né? Para viver com qualidade. Eu acho assim, a pessoa também que está acostumada no campo, às vezes ter que sair para a zona urbana, assim, a gente que está na zona urbana já é extremamente dependente do campo. E esse cara que é criado no campo, ele não quer vir para Não, cá, ele é feliz daquele jeito ali, naquela vida. Como você falou, pode não ser ninguém milionário, não ser um latifúndio aí de cafeicultura, mas da qualidade de vida, eu conheci alguns produtores de café também aí nessa minha estrada aí ambiental, e realmente eu acho que fixa o homem no campo, dá uma qualidade de vida, como você falou, ele consegue criar a família, e a gente tá vendo, né, que a vida no campo está cada dia mais difícil de segurar, então é uma cultura que tem muito potencial assim para continuar sendo o que ela é aqui no Brasil, né? com certeza, especialmente nessas zonas, nessas regiões montanhosas, onde a necessidade de mão de obra é maior. Então, as famílias aí pequenas, pequeno produtor rural, com certeza consegue ter o café aí como uma principal fonte de renda e ajuda muito mesmo. Agora, falando um pouquinho agora da qualidade do nosso café, Uhum. hoje café basicamente é aqui no hemisfério sul mesmo, né, que a produção acontece, né? Colômbia tem,
assim, mas é mais no hemisfério sul mesmo que acontece a produção de café. Mas a Europa bebe muito do nosso café, né? Falam que a Alemanha tem um super café, mas o grão é brasileiro, né? Sim, com certeza. Eles não têm condições climáticas para produzir café. Exato. A Europa não tem, os Estados Unidos não tem. Acima do paralelo 30, eu não lembro agora de cabeça, mas tem uma região, né, ótima, que seria o terroir, vamos dizer assim, né? Que nem tem no vinho, né? Terroir significa aquela região com as características mais apropriadas para produzir alguma coisa, né? Algum vegetal, alguma comida, alguma bebida, né? Então eles não têm, mas o que eles fazem é que eles compram daqui, por isso que é commodity, né? Commodity é tudo aquilo que é, vamos dizer assim, preparado primariamente, não tem nenhum tipo de preparo ainda, né? Vamos dizer assim, é o grão cru, né? Assim como o petróleo é um commodity, né? O petróleo é extraído, né? Ele precisa passar por um processo de beneficiamento para ele para ele se transformar em combustível. Assim são as commodities agrícolas, né? O café ele é colhido, preparado para venda, a saca, né? Que a gente diz, né? De 60 quilos, mas ele precisa passar por um preparo para ser consumido, né? Ele precisa ser torrado, moído. Então, os países europeus fazem muito isso, né? A Alemanha, Itália também faz muito isso, de comprar e vender, né? Tem lá cafeterias italianas, né? Tem todo assim, uma gourmetização do café, mas, assim, existem países europeus que são os maiores importadores de café e exportadores, né? Eles compram cafés aqui nossos, né, no caso, e brasileiro, muito brasileiro, tem muito colombiano também, são os cafés maravilhosos lá da Colômbia também, qualidade excepcional, mas durante muito tempo, o café brasileiro, ele foi vendido como se fosse café colombiano. É mesmo? Não sabia. Isso tem algum tempo já, alguns anos, muitos anos atrás, acontecia isso, né? E hoje em dia, não, hoje em dia o café brasileiro ele é tão bom quanto o café colombiano. Aqui no Brasil nós temos diferentes regiões produtoras, como eu já falei no início, e aqui no Espírito Santo, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, nós temos uma região muito boa, que é a região do Caparaó, com cafés excelentes, excelentes. Campeões aí de qualidade, né? Reconhecidamente, campeões internacionais de qualidade, que ganham prêmios internacionais todo ano. Todo ano. Nós futuramente aqui no canal, a gente está fazendo a gente vai fazer essa série sobre o café aí, né? Não é bem uma série, mas a gente também vai conversar com um apreciador. Ele está terminando o curso de barista, mas ele já era uma pessoa que estudava muito e ele fala ele vai falar. Então, quem já estou dando um adiantamento aqui na programação, ele vai estar falando aí sobre o preparo. É uma outra. Você está falando da produção, ele vai falar do preparo, de como se faz, as técnicas. E a gente acaba comentando dessa coisa do café sair do Brasil e vamos dizer assim, ele vai virar, vai fazer dinheiro fora, e a gente acaba comprando de volta porque as pessoas evoluíram nos países europeus o processo de torra, a qualidade do grão, tarará, 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 beneficiando, né? Agregando valor ao café. Mas o Brasil já está começando para o brasileiro mesmo a ter um café mais gourmetizado, você já encontra com qualidade do grão. A gente tá saindo daquele cafezinho básico do dia a dia, que é bom também, para uma apreciação diferenciada do café. Isso é bom para a economia do café, né? Porque hoje você produz, você tem o grão, vamos dizer assim, extra premium lá, né? E vai diferenciando e tal. O que você acha da gente estar desenvolvendo essa cultura aí? Cara, você falou tudo, é isso aí. Na verdade, já tem alguns anos já, Fábio, que isso é feito no Brasil, né? Eu citei aqui a região do Caparaó, e também existem outras regiões aí, das matas de Minas também, que estão virando circuitos turísticos, né, de apreciação, né, de café de qualidade. Né? Isso já é uma realidade. Hoje em dia você encontra muito, muito produto aí sendo vendido nas redes de supermercado, com produção nacional e preparo e beneficiamento nacional. Vai muito café para fora porque o pessoal adora café, né? Quem não gosta de café, né? Verdade. Então, assim, a gente manda muitas sacas de café, muito café bruto para fora, para eles lá produzirem também e consumirem.
Mas aqui já foi a época que a gente mandava todo o café bom para fora e ficava só com ruim. Já foi. Não existe. Hoje você tem muito, muito produtor produzindo café bom, café bom não, café excelente, de qualidade excelente e vendendo aqui no Brasil mesmo. Se você, quem gosta, né, se você quiser também, já está convidado, inclusive, a gente fazer um tour, já que você vai fazer aí vai trazer um colega aí barista, né, um colega que entende aí do preparo, da degustação, já vamos convidar, já fica convidado aí de nós fazermos aí um tour pela região do Caparaó para vocês conhecerem ali. Ah, Ah, legal, cara, bacana. ali Vamos, tem vamos promover o encontro do produtor com o sim, preparador do café lá. vocês vão ver que você tem, assim, cafés espetaculares, né? Então, hoje em dia a gente consegue consumir no Brasil café de excelente qualidade, produzido aqui e que é beneficiado e vendido aqui para consumidores brasileiros, né? Não é assim, ele vai para lá e volta, vai para fora do Brasil e volta beneficiado, não. E até isso é uma estratégia para o produtor, né? Para poder agregar mais valor ao produto e conseguir tirar mais renda do café, porque hoje em dia nós estamos vivendo aí um ciclo de alta do café, né? A commodity tá com um preço muito bom, realmente, há muitos anos que não se via um preço bom da saca de café. Tá ganhando dinheiro, Gerson, pode contar. Você tá Ganha. ganhando dinheiro. Eu ainda não estou ganhando, né? Porque tem um detalhe também, né? Como eu disse, a região que eu trabalho tem tem um fator mão de obra pesa muito, né? Então, Entendi. para o produtor que paga tudo do bolso, que tem que pagar o trabalhador, pagar muita mão de obra, você não consegue. Eu ainda não consegui ter, para ser bem honesto, sincero, não consegui ter retorno financeiro do investimento que eu fiz, né? Porque a gente precisa ter muita despesa, né? Eu, particularmente, gostaria e quero que o trabalhador ele tem que ganhar bem, né? Ah, legal. O cara tem que ganhar bem. O grande problema para quem produz, para quem é médio produtor, é que muitas vezes você não consegue ter rentabilidade suficiente para você pagar tudo e você também, o seu trabalho, né? Ter retorno do seu dinheiro. Então, por isso que o café nas regiões de montanha, ele é mais lucrativo para o pequeno produtor, porque ele mesmo faz, Entendi. entendeu? Ele Produção mesmo familiar mesmo. familiar, aí é o melhor que há, porque aí ele consegue realmente ali tirar o fator mão de obra da equação e com isso ele consegue ter mais lucros. Mas assim, como eu ia dizendo, hoje em dia está com preço bom a saca de café, mas o custo subiu muito também, né? Infelizmente, com a guerra também agora da Ucrânia com a Rússia, teve um problema com fertilizantes, né? Os fertilizantes vão ficar mais caros, porque muito fertilizante vem da Rússia, daquela região da Ucrânia, né? Eles têm muita... eles exportam muito para nós, né? Nós importamos muito deles, e aí vai ficar um pouco mais caro. Então, isso onera muito para o produtor que é médio, né? Legal. Então, assim, mas o preço está bom agora, mas nem sempre foi assim, né? Então, você ter produção local, produzir, conseguir fazer uma produção de café de qualidade e vender ele na própria propriedade ou no entorno ali, você agrega mais valor e você consegue aí escapar um pouco desse preço aí, dessa variação de bolsa de valores, né? Dessa coisa do café commodity, né? É uma válvula de escape também. Então, por isso que hoje tem muito tour, como eu já falei, Vale do Caparaó, região das Matas de Minas, que o pessoal produz ali mesmo e já beneficia e vende, que é uma coisa fantástica, fabulosa. Então, você já está aí, Entendi. já tá o convite aí para você, para a turma aí, quem quiser ir, vamos Não, marcar e vamos vamos, conhecer. vamos. Sem contar que a região é linda, tá? A região é maravilhosa, é É, lindíssima. é um tour mesmo, né? Toma um É. cafezinho, mas ainda curte a paisagem, tudo mais. Cara, mas é engraçado. As entrevistas que eu tenho feito ultimamente, a gente fala de política, eu falo de finança, eu falo de cultura, e é engraçado, cara, é que todo mundo cita que a guerra lá do outro lado do mundo acaba influenciando, né, cara, na nossa economia, nas oportunidades. Todo mundo acaba passando pela guerra. Vamos ver o que isso aí vai resultar, mas não vamos falar de guerra, não, vamos falar de café, que é Café, bem melhor. muito melhor. E assim, você sabe como é que está em termos. Assim, a gente já estuda o café há muito tempo, né, no Brasil. Uhum. Aumento de produção,
a parte genética continua sendo alvo de estudo pra caramba, melhoramento? Como é que Sim, tá isso? Você tá por dentro de alguma coisa? sim, tô um pouco. Essa área não é muito a minha área, né? Do melhoramento. Mas, assim, tem sim, tem as instituições que fazem os melhoramentos, né? Procuram fazer, produzir variedades que são mais adaptadas, mais produtivas, para aumentar aí a produtividade e produção por área. Mas, Fábio, isso é muito falado, inclusive é muito falado em alguns grupos de WhatsApp, né, que você tem que produzir mais, tem que buscar Aham. mais variedades ali mais produtivas, mais resistentes a nematóides, mais resistentes a pragas e doenças. Nematóide, para quem não sabe, né, é uma praga do café, né, é um inseto aquático, né, fica nas raízes. Mas, assim, isso é importante, com certeza. Isso é um fator preponderante importante. Mas só que o foco também deveria ser na rentabilidade, sabe? Existem variedades fantásticas aí, as empresas de pesquisa, né, em Capé, aqui no Espírito Santo, a Emater, em Minas Gerais, tem trabalhado muito bem com isso, sempre tem variedades novas e muito importantes, mas, assim, o foco que eu acredito que o produtor tem que ter é na rentabilidade, porque muitas pessoas trabalham pelo amor à terra, né? Verdade. Pô, amor, atividade bacana, e aí dentro do sítio ou da fazenda tem outras culturas e outras atividades que geram renda. Então, muitas vezes o café passa aquele ano ali sem dar lucro, né, sem dar renda, mas outra atividade dá renda, ele vai tocando. Mas é importante que o produtor ele tenha essa consciência de que ele precisa ter renda também dentro da produção cafeeira, né? E esse livro também que eu trouxe aqui, ele tem esse fator, ele explica como que é importante você saber quais são as entradas e saídas, os fluxos, né, de dinheiro dentro da cafeicultura. O que isso vai trazer de benefício para você? Você consegue se organizar melhor e mesmo que você não tenha uma variedade de café muito produtiva ou muito resistente à doença, você vai conseguir tirar renda, vai conseguir ter ali a sua, Legal. entendeu? Vai conseguir ter o seu sustento ali, vai conseguir tirar dinheiro do café. Então, porque infelizmente muitos produtores eles não são tão organizados assim, vamos dizer assim, a parte de contabilidade, né? Então as Entendi. pessoas eles vão fazendo, vão porque gostam, porque também aprenderam aquilo ali a vida toda e todo mundo faz assim, o pai fazia, o avô fazia, eles vão fazendo e assim não tem muito controle, então perde dinheiro, né? Perde a oportunidade. Então o melhoramento é legal, Mas é possível ter mas renda eu sem. vamos dizer assim, com as variedades mais clássicas do café, sem Sim, com precisar certeza. tanto Desde- uma. E como você falou no início do nosso papo também, independente de que seja café ou outra cultura, esse caminho da organização da produção rural, eu acho que eu acho que essa contribuição que você está dando com o livro muito importante, porque uma coisa que a gente ouve desde o tempo da faculdade é que o produtor rural ele não está acostumado, que nem você está falando assim, e realmente, então a gente tem que trazer recurso para ele aprender a fazer isso. Sim, Ao invés de ficar, muitas vezes, muitos assim, claro, a gente está aí para isso, para ajudar o produtor, para trazer conhecimento, mas a tecnologia está aí, ele vai se adaptando e ele tem que usar dessas ferramentas que nem você falou, de repente, com um pouquinho de orientação, ele consegue obter um lucro bem sim. mais alto, não precisa ficar dependente de tanta coisa. Eu acho que isso é bacana no teu trabalho. E, cara, e não é nenhum bicho de sete cabeças. É uma coisa um pouco trabalhosa? É um pouco trabalhoso. Por exemplo, ao final de toda semana, eu ia anotando tudo durante o dia. Meu trabalho era esse, né? E ao final da semana eu fazia lá um registro do que foi gasto, comprado, tal. Beleza. Dá um pouquinho de trabalho, mas assim, não é nenhuma dificuldade, não é nenhum bicho de sete cabeças. E ao final ali de uma safra, de um ano agrícola, você consegue ter números ali que te orientem, né? Por exemplo, será que eu posso? Às vezes você pensa assim, eu vou deixar de adubar, eu vou deixar de adubar o meu cafezal porque não deu tanto dinheiro. Aí você vai ver dentro ali das suas anotações, da sua organização,
né, dos números, você vai ver que não compensa deixar de adubar. Porque Entendi. a adubação corresponde... Eu vou dar um outro spoiler, né? Vamos lá. A adubação corresponde ali em cerca de 20% do custo de produção. Ou seja, você sacrificar a adubação, porque ela tem um custo de 20%. Você vai deixar de produzir lá na frente, você vai sacrificar a sua próxima colheita por causa disso. Então você vai ver dentro dos números que não compensa você deixar de fazer adubação ou deixar de fazer pulverizações agrícolas, entendeu? Ou deixar de fazer o controle das ervas daninhas. Você vai ver que não compensa. Você precisa fazer religiosamente isso. Você vai ver que o melhor a fazer é tentar reduzir, o melhor dizendo, é tentar mecanizar ao máximo os processos de produção. Você vai ver que é muito melhor você tentar focar nisso do que você tentar focar em cortar despesas que você pensa que podem ser desnecessárias naquele momento, porque está um ano ruim, tá? Mas porque você pensa isso, você acha é porque você não tem um controle, você não tem um panorama. Quando você anota tudo, é como se você tivesse um quadro bem claro na sua frente, te orientando, né? Olha, Legal. aqui eu posso diminuir os gastos, aqui eu posso aumentar, aqui eu posso manter. Então essa é a importância da organização financeira, administrativa, que é o que eu tentei fazer ali no livro, colocar no livro de forma mais prática e clara, né? E que eu acho que todo produtor deveria fazer, e não é nada difícil, é só um pouco trabalhoso, talvez ele precise de uma orientação, de uma pessoa que tem um pouco mais ali de leitura, né? Um pouco mais de educação ali, vamos dizer assim, tradicional, né? Que saibam ler e escrever com mais habilidade, mas não é nada Não entendi. impossível, né? Não é nada nenhum, não é descoberta da cura do câncer, né? Vamos dizer assim. Se fosse, né? Ó, Bom, mas chega de spoiler, nós já estouramos em muito nosso tempo aqui, o prometido. Agora, se você quer aprender um pouquinho mais sobre a cultura do café e de organização financeira rural, dá uma lida. Às vezes você quer conhecer mais. Eu sei que o nosso programa não está pronto para o homem rural, mas eu sei que aqui tem muitos colegas nossos, assim, eu na engenharia florestal, o Jesus na agronomia, que vão estar vendo o programa, que de repente pode se interessar e de estar levando essa mensagem aí para o meio rural. Antes de acabar, vou pedir o Jesus para mostrar mais uma vez a capa do livro aí, que a prazer. gente tem que fazer jabá aqui, como eu falei, onde está disponível o livro? Livraria, Amazon? Onde você botou, Gerson? O livro está disponível na Amazon, tá? Só depois, se você quiser deixar o link aí na descrição do vídeo. Não, vamos botar o link aqui, com certeza. Você vai me passar, eu vou botar aqui. Vai estar aí, galera. Já está aí. Se vocês estão vendo o vídeo agora, vocês estão vendo que está aí o link É, para comprar esse livro. E é tá? bacana, acho que vale muito a pena. E agora o momento final do programa, que é o momento Megafone, que dá o nome a esse programa aqui do nosso canal, que é: a palavra é sua. Agora você fala, manda um abraço, dá um conselho, fala sobre o café, faz jabá. O momento é seu. É aquela palavra que você vai dar para a galera que está assistindo o nosso programa aí antes da gente encerrar. A palavra é sua. Vai lá, Jesus. Obrigado, meu camarada. Olha, eu quero agradecer a você, quero agradecer aqui a oportunidade de falar um pouco do trabalho que a gente realizou lá, que eu realizei em Minas Gerais durante esse tempo todo. Quero mandar um abraço aí para todos os ruralinos, tá? Tem uma galera aí que, nossa, que tô com saudade aí, que eu lembro com muito carinho. Um abraço para você, especialmente, Fábio, aí, grande colega aí, grande amigo da Rural. Quero dizer para o pessoal aí para não desanimar, né? Que às vezes a cultura do café pode deixar a gente um pouco desanimado com as dificuldades, mas que no fim das contas vale a pena, tá? Perseverança, sempre, fé em Deus que tudo dá certo. É Oh, isso que aí. bacana. Bom, gostei da mensagem. Uma mensagem aí de esperança e da galera saber que quem está no café não está duro, não. Eu já Tá? está nessa. Já queria te agradecer mais uma vez. Obrigado aí por estar falando um pouquinho do café. É, acho que é interessante, a mensagem vai chegar para o pessoal e é importante porque, além de ser uma das paixões nacionais, é algo que é importante para a economia do nosso país e que já sofre tanto, né? Nem vamos entrar É, nesse mérito aí, mas te agradeço muito pela participação e vamos dar um tchau para a galera aí, Gerson. beleza. Gente, Um abraço, brigadão, valeu! bom.